Oi, pessoal! E aí, como é que vai criticar a democracia hoje? Mas o logo falando da ditadura. Dá por isso um propósito, apesar do motivo e das expectativas de algumas pessoas. Eu aproveitei para colocar a palestra nesse sábado, sabendo da grande ocasião dessa festa democrática, né? O momento mais especial da democracia, que acontece de 2 em 2 anos. E o propósito de hoje é apresentar o pensamento desse autor, do José Hopper, que ele fala sobre a democracia, e tentar desmistificar um pouco algumas das noções que a gente tem sobre a democracia, por uma série de motivos. A democracia, hoje, aproveitando o nosso centro de debate na sociedade de debates, hoje pela manhã, ela realmente está supervalorizada, ao ponto de que as pessoas estão utilizando a democracia não como uma forma de governo, mas como um próprio valor. Ela é como se fosse o instituto da bondade, da justiça, da beleza, da utilidade, de todos os valores clássicos. Você substitui essas coisas pelo adjetivo democrático. Então, como eu estava falando hoje pela manhã, as pessoas não estão mais se importando se uma empresa ela é eficiente e ela dá luz, ela se importa se a empresa é democrática. Elas não se importam se a universidade produz conhecimento e serve à sociedade, ela se importa que a universidade seja democrática e tenha uma representatividade maior. Inclusive, uma forma de falar uma coisa boa, que é ruim, mas uma coisa boa, nós vamos democratizar a internet como marco civil. E quando não é a favor da esquerda, é a opressão. Então, fascista, né? Fascista ou essa coisa que fica correndo com fascista mesmo. É preso. Então, ainda mais um outro exemplo, o próprio Congresso Nacional, não importa se as leis que produzem são boas ou más, o que importa é que o Congresso seja democrático, com uma representatividade possível de pessoas. Então, a ideia da democracia, como ela foi criada, tanto na era clássica, na Grécia Antiga, como ela foi desenvolvida mais recentemente na modernidade, com a Revolução Francesa, com a democracia americana, ou seja, um sistema de governo, de liberdades e de checks and balances, permitiria o progresso social, ou seja, democracia como sistema de organização, as pessoas não entendem mais a palavra dessa maneira, não tem mais esse sentido. Eles, tudo bem? Bem-vindo. Elas entendem a democracia quase como um valor. Então a democracia deixou de ser uma forma de organização, de ciência, e virou uma coisa diferente, totalmente. Que virou o parâmetro para uma série de coisas. Uma outra coisa que é muito comum hoje é que uma democracia sem um valor, tem nesse sentido, o que acaba sendo é que as pessoas tratam uma democracia pelo bem, pela justiça, pelo belo, por uma série de outras coisas. O que quer que seja contrário à democracia, acaba sendo um valor contrário a esse valor que vocês entendem. Então, se vocês entendem que a democracia é o que? É liberdade. Então, se não é democracia, é ditadura, é falta de liberdade. A democracia é bondade, é progresso social. Então, se não tem democracia, é estagnação econômica, coerção, censura, é prender as pessoas, é tudo isso. Então, como as pessoas têm essa ideia de valor, tudo que é contrário já é o mal total. Então, acaba tendo esse maniqueísmo. E, além da democracia não ser um valor, ser uma forma de governo, existe uma série de outras formas de governo que foram aplicadas ao longo da história. E a democracia é só uma dessas instâncias, inclusive uma instância muito pequena no período de vida dos seres humanos. A maior parte da civilização humana viveu e conviveu com outros tipos de organização social que se configuravam de forma bastante diferente da democracia, tanto a clássica, mas especialmente muito diferente da democracia moderna. Por exemplo, nós tivemos o Egito, a Mesopotâmia, a Grécia foi uma instância dessa aplicação da democracia, mas na verdade tivemos Roma, que teve um período democrático, mas que teve outros períodos de monarquia, enfim. Tivemos a Irlanda, para quem não conhece, um caso que durante 2000 anos ela tinha uma forma de organização, mas sem ter um governo impondo leis, impondo regras. Nós temos a civilização chinesa, que é uma civilização multimilenar, e até hoje a gente não vê sinal de democracia direito lá. Assim, pelo menos no sentido que as pessoas esperam que seja uma democracia, apesar de a China ter 700 milhões de eleitores. Então, a democracia, ela é uma mera instância, digamos assim, dessa forma de organização.
foi com a retomada desses valores clássicos da Grécia Antiga, eu entendo assim, com o Renascimento e, por exemplo, com o surgimento do governo americano e com o advento da Revolução Francesa, é que essa ideia começou a se espalhar pelo mundo. E aí que a gente vai entrar no assunto do livro. Para quem não conhece o livro, Democracia, Deus que Falhou, do Hans Hermann Hoppe. Essa é o único exemplar que tem na biblioteca do livro, mas em breve já estará disponível a todos depois que eu terminar a palestra. O autor, que é o Hans Hermann Hoppe, fiz uma breve introdução sobre ele escreveu esse livro em 2001, então ele já é um pouco antigo, digamos assim. Inclusive as estatísticas é bem interessantes, mais ou menos antigo, né? Mas o importante que eu estou dizendo é que as estatísticas, ele usa uma série de estatísticas, né? A despeito do que as pessoas pensam da escola austríaca, que não usa estatística nem nada. Bom, ele faz uma série de decorrências filosóficas e lógicas, aí depois ele diz, olha, isso aqui não é tão sério, que se aplica assim, tem uma série de estatísticas que comprovam. Beleza. Mas o que eu estou dizendo é que as estatísticas que ele usa nesse livro, a maior parte delas só vai até 1970, pelos dados que ele dispunha na época, né? Ele foi escrito, evidentemente, antes de 2001, publicado em 2001. Então, o Hoppe, hoje em dia, ele é tido como o maior expoente da escola austríaca, tanto porque ele é um brilhante economista, um brilhante historiador, pelo livro ele faz uma série de análises históricas e do tipo revisionismo histórico dos pensadores da escola austríaca. E, evidentemente, também um grande filósofo, e especialmente na doutrina moral, doutrina libertária. E está vivo, né? Veja bem, ele não só é o maior pensador, um dos maiores pensadores da escola austríaca, ele é o maior pensador vivo. É por isso que ele é o maior vivo, né? Certamente existem maiores do que ele na escola austríaca. Para quem não conhece ele também, ele era um marxista. Ele foi doutorando do Habermas. Então o Habermas tem duas linhas que saíram dele. Uma foi o Habermas, quem faz parte da faculdade, a gente sabe que essa linha é bastante influente aqui. A outra linha é a linha do Hoppe, que adota mais ou menos aquela mesma fundamentação da argumentação e da linguagem, só que evidentemente não é mais, eu gosto de dizer mais sério, mas não é mais libertário, certo? Então, o Hoppe ele começa o livro fazendo uma breve introdução histórica, que é o seguinte: o mundo nem sempre, como eu ouvi dizer, nem sempre viveu em democracia, certo? E houve um evento específico na história da humanidade bem recente que fez com que nós tivéssemos democracias no mundo inteiro, espalhadas pelo mundo, que foi a Primeira Guerra Mundial. O que foi acontecendo? A Primeira Guerra, as guerras em geral, eram guerras por território, guerras entre reis, então buscar a expansão dos seus territórios, ou então tinham algum conflito uns com os outros e iam resolver aquilo ali por meio da guerra. Eram guerras restritas. Com a Primeira Guerra Mundial, entra um fator chamado Estados Unidos da América. E aí fez toda a diferença, porque os Estados Unidos da América tinha, segundo o Hoppe, uma das primeiras democracias daquela época, tinha a intenção de espalhar a democracia pelo mundo. Essa é uma visão que perdurou pelo século XX, porque eles tinham um objetivo com isso, que é, inclusive muitos de vocês devem saber, tem até no livro do Fukuyama, que é bastante mencionado, a ideia de que, caso você tenha democracia espalhada pelo mundo inteiro, vai haver uma paz entre essas nações, porque não há muitas guerras entre nações democráticas. Só haver entre democracia e o resto do planeta todo. Mas entre as democracias em si, não tem tantas guerras. Né? Que até a ideia do fim da história do Fukuyama é justamente isso. Você tem esse sistema único implantado no mundo inteiro, e como um sistema único, todo mundo está sendo regido mais ou menos da mesma maneira, de forma livre, digamos assim, e acaba tendo essa paz. Então os Estados Unidos têm esse objetivo. E por esse motivo, como diz, essa veio a ser a primeira guerra ideológica da humanidade. No sentido de guerra total, mundial. Apesar de nós termos certamente outras guerras que resultaram dessa colisão entre povos e mentalidades, formas de viver diferentes, essa foi uma guerra que definiu a história do mundo daí para frente, porque ela mudou totalmente as formas de organização. Porque antes nós tínhamos, até pegando o nome da escola, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, que retinha nele essas tradições da monarquia, da Igreja Católica, pegando ainda uns resquícios, digamos, do feudalismo,
E tinha, do outro lado, os Estados Unidos da América, uma república federativa imensa, tentando expandir seus poderes por via dessa ideologia, digamos, democrática. E eles entraram num conflito que não tinha possibilidade de reversão, de dizer, quem ganhar aqui vai coexistir com o outro. Não era isso. O resultado dessa guerra podia ser ou a vitória da monarquia como sistema, e aí a democracia teria acabado, ou a vitória da democracia como sistema político, e aí ela teria sobrevivido e a monarquia teria acabado, que foi o que veio a ocorrer. Então o Hoppe começa o livro fazendo essa introdução, explicando essa diferença e mostrando como, exatamente pelo caráter ideológico, pelo fato de que você não estava atacando um outro rei e os recursos desse rei e os bens desse outro rei, você estava atacando outro povo, você estava indo contra um estilo de vida, contra uma forma de existência daquela sociedade. É por isso que aquela guerra foi tão violenta e tão, digamos, grandiosa a ponto de ser uma guerra mundial. O Hoppe termina essa análise histórica dele falando do método austríaco de análise, que para quem está um pouco mais integrado assim, da escola austríaca, sabe bastante que os austríacos adotam o seguinte método. Eles partem do método dedutivo. Eles tentam deduzir racionalmente, a partir de uma série de axiomas, como funciona a sociedade, tentar explicar como ela funciona, para aí depois ver se aquelas estatísticas que eles recolhem melhor representam aquilo ou não. Então, por exemplo, o Hoppe coloca, se você tem, a partir do advento da economia keynesiana, com o New Deal, digamos assim, começou a se expandir no mundo. Se você tem uma expansão econômica depois disso, você tem desenvolvimento econômico, como é que você sabe que esse desenvolvimento econômico se deu por causa dessa medida ou apesar dessa medida? Você não tem como saber essa relação só olhando a estatística. A estatística vai mostrar dados cruz e cruz, assim. Olha, houve um aumento no PIB, houve um aumento na taxa de criação de empresas, houve um aumento na expectativa de vida. Tudo isso ocorreu por conta daquela política ou apesar daquela política. Ou seja, se aquela política não tivesse existido, nós estaríamos numa situação ainda melhor ou numa situação pior. Esse é o método austríaco, entendeu? Então ele não pega a estatística para extrair a verdade dela. Ele analisa as coisas primeiro e depois parte para a estatística para ver se aquilo ali representa e consegue ilustrar o que ele está tentando demonstrar sem ser por meio desses dados. Então, aí o Hoppe começa o livro, passando depois dessa breve introdução histórica, falando de uma coisa que é de suma importância na escola austríaca, que são as decorrências dos axiomas, e um específico, um corolário específico, que é o da preferência temporal. Vamos por partes. Escola austríaca, vocês já sabem, ação humana. Ação humana foi um livro do Mises, publicado em 29, se não me engano, um tratado que ele apresentava uma visão radicalmente diferente dos outros autores e economistas daquela época, porque a economia, digamos assim, que ele fazia era quase uma espécie de ciência social. Sem um arcabouço matemático. O que ele fazia era pensar, usar a lógica e as deduções para tentar dizer, olha, essa política aqui que você está fazendo não funciona porque, partindo desses axiomas aqui, ela vai dar errado. Ele não pegava um modelo matemático e ia aplicar aquilo dali. Ele não pegava dados estatísticos e tentava ver como é que estava a sociedade, identificar a melhor forma de organização. E o que é a ação humana? O que é esse insight que eles teve? Esse insight é muito bem descrito, um livro que o Rodrigo gosta de citar muito, do presidente do Instituto Liberal, o primeiro Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que foi o Donald Stuart Jr., que escreveu um livro, A Lógica da Vida. O que isso significa dizer? Ele está tentando resumir a lógica da ação humana. O Mises diz basicamente o seguinte: o ser humano, sempre que ele age, ele está tentando sair de uma situação pior para uma situação melhor. Só que subjetivamente, na visão dele. Então ele sempre tenta sair de uma situação bem satisfatória para uma mais satisfatória, uma situação de menos conforto para uma situação de mais conforto. Só que isso tem uma implicação muito grande. O Donald Stuart Jr. ele tenta resumir isso na seguinte forma: o ser humano sempre quer sair do 9 para o 10, nunca do 10 para o 9. Só que isso é um axioma,
que é o axioma de que os seres humanos também preferem sempre mais bens a menos bens. As pessoas querem mais coisas boas. Eu quero, por exemplo, mais carros, mais motos, ou, sei lá, mais amor. Uma melhor qualidade. Coisas de melhor qualidade, mais charutos, mais água, enfim. Tudo isso. A gente sempre quer mais. Só que a gente tem que lidar com outra coisa. A escassez. Mas essa escassez, ela está sumamente representada na escassez de uma coisa que a gente não costuma ver. Tempo. Isso muda tudo. A gente tem um tempo limitado. Como isso muda tudo? Veja bem, nós temos esse axioma. Os seres humanos sempre preferem mais bens a menos bens. Só que nós não temos o tempo inteiro pela frente, nós não temos a vida toda. Isso significa que, se eu tivesse tomado uma decisão de, olha, eu gosto de muitos carros, eu certamente prefiro mais carros a menos carros. Mas para eu ter muitos carros, eu vou ter que usar muito do meu tempo para conseguir aqueles carros. Vou precisar, por exemplo, passar um processo industrial longo para produzir, ou vou precisar trabalhar muito para comprá-lo, depois trabalhar mais ainda para comprar outros. E se eu quiser simplesmente atingir essa maximização desses bens, sem levar em conta o tempo, eu simplesmente ficaria só naquela coisa. Mas como o tempo é limitado, como a gente não tem a eternidade toda pela frente, a gente acaba tendo que fazer essas escolhas. Se a gente vai preferir um carro, ou vai preferir pagar os nossos estudos, vai preferir montar uma empresa, investir na bolsa de valores, se a gente vai poupar esse dinheiro, enfim. Essas escolhas decorrem do fato de a gente fazer mais ou menos dela, da escassez do tempo. E é isso que os austríacos entendem como uma preferência temporal. O que significa isso? Eu tentei resumir isso num artigo que publiquei essa semana no Persona da seguinte maneira, mais facilmente. Vamos pegar o exemplo básico da taxa de juros, certo? Só uma diferença crucial em relação à microeconomia clássica. Pode falar um pouco mais alto? Uma diferença crucial em relação à microeconomia da clássica, para a microeconomia, o tempo não dá. Ou seja, é aqui e agora. Então, ele não trabalha com... Aí como a microeconomia neoclássica tem esse viés, digamos, mecanicista, né? Preferências elas são aqui e agora. Está sendo determinado, né? Naquele momento. Eles pegam instante a instante. Isso. E como o Wall Street entende o tempo como uma coisa dinâmica, principalmente da visão de longo prazo, de futuro, aí isso muda tudo, né? Mas como isso muda? Na questão da preferência temporal, voltando ao assunto do juro. Por exemplo, se eu empresto R$100 para o débito, para eu pagar 110 daqui a um ano, quer dizer que eu prefiro R$110 daqui a um ano do que R$100 agora. Talvez se eu emprestasse para ganhar 101 daqui a um ano, eu não emprestaria. Eu preferiria R$100 agora. Quando uma sociedade prefere emprestar esse 101, significa que ela está preferindo os bens futuros em relação aos bens presentes. Melhor, ela está preferindo um pouco menos do que ela prefere normalmente os bens presentes em relação aos bens futuros. Certo? Só que isso tem uma série de decorrências. Primeiro delas, processos mais longos de duração, que têm uma duração mais longa, exigem um investimento maior, eles só conseguem ser feitos quando a sociedade já está mirando nesse futuro, quando ela já suprimiu essas necessidades básicas delas. Por exemplo, se nós estamos numa situação aqui do começo da humanidade, Grécia Antiga, a gente estava começando a surgir ali esses agentes das finanças, da economia. Naquela época, a taxa de juros, eu vou colocar aqui no livro, era de 16%. Como as pessoas vão progredindo economicamente, fazendo as trocas e tudo mais, e elas vão poupando dinheiro, emprestando para os outros, e investindo capital, e montando empresas, e montando marcas, isso tudo faz com que haja um processo civilizatório. Por quê? Por um motivo muito simples. Quando eu poupo meu dinheiro, pego aqui os R$100 que eu emprestar, que eu, em vez de gastar, por exemplo, numa saída, eu empresto para a Débora. Quando eu poupo esse dinheiro, eu estou dando para a Débora a oportunidade de, por exemplo, contratar os funcionários dela e montar uma empresa e servir as pessoas. Se
Se eu escolhesse gastar esse dinheiro, eu não estaria permitindo esse tipo de produção. Quando eu faço isso, como os investidores fazem isso? Os investidores poupadores fazem isso, eles fazem com que a sociedade tenha mais mão de obra e mais empresas sendo criadas, e os salários aumentam em decorrência disso. Quando os salários aumentam em decorrência disso, as pessoas têm mais geração de exposição, que é o dinheiro que eu emprestei, para subdividir, digamos assim, para investir nas suas empresas, para comprar em suas casas, para se casarem, para ficarem ricas. Quando elas ficam ricas, elas têm condição de morar melhor, ter uma nutrição melhor, se alimentar melhor, ter mais cuidado com a sua saúde. Enfim, elas vão vencendo essas necessidades básicas. Só que isso daí, o fato de elas vencerem essas necessidades básicas, muda a compreensão delas desse mecanismo fundamental da preferência temporal. Eu tenho que voltar um pouco. Tem fatores que influenciam na preferência temporal. O Robert Stack se divide em dois, basicamente. São fatores externos e internos. O fator externo que pode interferir na preferência temporal das pessoas, por exemplo, se numa data futura a gente sabe que vai cair uma maná do céu, vai ficar todo mundo bem alimentado, não vai precisar mais fazer nada, não trabalhar em nada, isso muda a nossa perspectiva do presente. Porque a gente sabe que a gente vai ter abundância futura. E a gente começa a gastar os nossos bens presentes. Então a preferência temporal aumenta. Nós estamos preferindo mais o momento presente do que o momento futuro. Porque a gente sabe que o futuro está garantido. Agora vamos pegar o exemplo do claro. A gente sabe que uma data certa no futuro vai ter uma grande inundação, vai ter um tsunami. Então vai ter um terremoto. Um vidente desse apareceu disse, olha, em 2015, 1 de janeiro de 2015, não vai ter uma subida. Vai ter um terremoto. E vai destruir o Brasil, sei lá, e vai ficar todo mundo pobre, morrer e tal. Diante da situação, se a gente tem certeza disso daí, a gente poupa os bens presentes em razão desse futuro de escassez, não que acontece. Se a gente, por exemplo, tem a certeza como a gente tem a certeza da morte, todos nós, isso muda a nossa perspectiva. E é engraçado porque quanto mais a gente tem essa consciência da morte, esses são os fatores internos. Esse entra naquele ponto do primeiro do Copacabana Palace, que ele foi ao médico e a pessoa que tinha vida dele era viver até os 65 anos. Então ele levou, quando ele foi ao médico e descobriu isso, ele tinha uns 40 e pouco. E ele era muito rico, ele viveu só a base de curtir a vida. Só que ele viveu mais que os 65 anos, e por isso que ele quebrou e deixou o seu primeiro dono do Copacabana Palace. Então, continuando, quando a gente tem essa certeza da morte, como ela vai aumentando ao longo da vida, isso muda também as nossas preferências temporais em razão de interferências internas, as biológicas e psicológicas. Por exemplo, uma criança, quando nasceu o bebê similar, a preferência temporal dele é muito mais alta do que a de um adulto. Você perguntar para uma criança, olha, você prefere esse 100 reais, esse pirulito agora, ou 5 pirulitos daqui a um ano? Não tem nenhuma criança no mundo que vai preferir os 5 pirulitos daqui a um ano. Vamos pegar uma criança, sei lá, vamos pegar uma criança de 5 anos. Sai amanhã. Sabe falar? Nem amanhã, você diga lá. No entanto, a gente está falando de uma taxa de juros de 500%. E a criança ainda assim prefere o valor daquilo ali agora, no momento presente. Ela faz isso porque ela tem uma visão muito limitada da vida, ela só viveu muito pouco para saber o que é a morte. Quando você vai vivendo um pouco mais, vai ficando mais velho, vai ficando mais adulto, você começa a ter essa perspectiva da longevidade. Aí isso muda a sua preferência temporal, ela fica um pouco mais baixa. Porque agora você já consegue ter essa visão de futuro um pouco maior. Quando você vai ficando quanto mais velho você vai ficando, mais subjetivamente vai diminuindo essa sua preferência temporal. Você vai aceitando mais o futuro do que o presente. Outro exemplo disso são pessoas, por exemplo, que têm filhos. Quando você tem filhos, a sua perspectiva muda da sua vida própria, da duração da sua própria vida, para a duração da sua vida e da vida dos seus filhos. Você começa a pensar, olha, eu vou viver, sei lá, até os 70, 80 anos, mas os meus filhos, quando eu morrer, sei lá, em 2080, 2060, sei lá, 2060, os meus filhos vão viver até 2100, 2120. Isso muda as coisas, porque eu tenho uma perspectiva de futuro ainda maior. Isso faz com que os meus investimentos possam ser, em razão dessa minha preferência,
mais voltados para o futuro do que para o presente. É por isso que quando você tem filho, você faz uma poupança, você não gasta mais o seu dinheiro arbitrariamente. E essa noção da preferência temporal, você deve estar perguntando porque eu estou falando de crianças e adultos numa palestra que eu falar sobre a democracia, é essa decorrência axiomática da escola austríaca que faz com que o Roper analise isso daqui do ponto de vista mais lógico possível. Então não é uma críticazinha rasa como eu estava fazendo com as minhas próprias palavras quando eu comecei a palestra. E como é que isso muda tudo? Isso muda tudo por um motivo muito simples. Quando eu tenho os meus bens e posso investir os meus bens a meu gosto, eu faço as minhas decisões voluntariamente, e a ação não sabe disso. O que eu faço sem a interferência dos outros, pelas minhas próprias vontades, eu faço esperando sair melhor do que pior, melhorar a situação que eu estava. Se eu faço isso e outra pessoa faz isso, e a gente está em correlação voluntariamente, por exemplo, se eu quero vender o meu celular pro Antônio, o Bonfim, né? Seu nome do Bonfim. Luiz, quero vender para ele, sei lá, por R$500. Ele aceita. Significa que eu prefiro R$500 ao meu celular, e ele prefere o meu celular aos R$500 dele. Os dois saem ganhando dessa troca, porque os dois agiram segundo as suas próprias vontades, certo? Quando alguém interfere nessa vontade, nessa correlação mútua e voluntária entre as duas vontades, aí a gente tem um pequeno erro na história. Se eu chegar aqui e tentar vender para o Luiz, e chegar lá no cara, aí, cara, tu só pode vender isso daqui se tu tiver uma nota fiscal, se tu você registrar esse negócio aqui, estudar não sei o que, não sei o que. Isso vai aumentar os meus custos, e talvez esse custo interfira na decisão dele ou na minha. Talvez agora já não valha mais a pena eu fazer isso daí. Se um cara chega, não, eu acho que o melhor para você, Luiz, não era comprar um celular. Era pegar esses R$500 e gastar com o produto de charuto. 2 charutos, não era aquilo mais caro. 2 charutos. O Luiz não quer isso. Talvez ele possa apreciar um bom charuto. Mas isso não quer dizer que aqueles R$500 seriam o melhor gasto, na opinião dele, com aquilo ali. Por mais que ele tire algum benefício daquilo. Ele é a única pessoa capaz de tomar a melhor decisão para ele. Ainda que ele venha no futuro a perceber que aquilo tenha sido um erro. Mas no momento presente, a tomada da decisão, o mais capacitado para isso é ele. Ele que sabe satisfazer as próprias necessidades. Só que, quando há um terceiro envolvido com o bloqueio, isso muda. Se o Luiz tem essa ação de um terceiro interferindo na tomada de decisão voluntária dele, isso interfere nesse mecanismo da preferência temporal. Como? Por exemplo, eu tenho que ir em fazenda e aparece uma galera do MST ameaçando invadir, certo? E eles querem usar minha fazenda de um jeito, eu usar minha fazenda de outro. Aí as nossas vontades não estão em concordância. Eu quero usar minha fazenda para produzir laranjas, eles acham que uma árvore de laranja é melhor no chão do que plantá-la, derrubada por tratores. Enfim, as preferências subjetivas eles escolhem como quiserem, mas a propriedade é minha. Se eu puder decidir como eu vou usar a minha propriedade, sem essa interferência deles, eu vou, por exemplo, escolher poupar e investir nessas laranjas para poder produzir laranja e ganhar o meu dinheiro. Como eu tenho essa ameaça do MST, isso muda. Eu vou, por exemplo, pegar o dinheiro que eu investiria produzindo mais laranjas e contratar seguranças, ou contratar um lobista no Congresso para fazer frente às legislações que protegem os movimentos do sem terra. Isso, só isso já muda a alocação do recurso. Mas além de mudar a alocação do recurso, isso muda a perspectiva da pessoa que está sofrendo a ameaça ou a interferência direta do terceiro. Porque eu sei que no futuro, talvez aquelas minhas laranjas não estejam à disposição. Então a minha certeza do futuro diminui. Então eu começo a preferir um pouco mais o presente. Isso é uma coisa mais fácil de você notar, que com essas interferências casuais na economia dos criminosos, isso vai mudando as nossas preferências temporais, mais para mais ou mais para menos, e dá para você viver com isso. Só que entra um elemento que muda tudo, que é o Estado. O que é o Estado? Ele é uma instituição que tem um monopólio da coerção no território. O que isso significa?
ele é a única agência daquele território que está legitimada a dizer o que é a lei, a ter a jurisdição, e a aplicar aquela lei. E mais importante, a cobrar tributos. Certo? São essas duas coisas que o Hobbes coloca como as características essenciais do Estado. O tributo sempre é essa interferência. Então, todas as pessoas daquele território, quando entra na jogada esse elemento externo, todas estão sujeitas a essa interferência, não mais de forma casual, mas de forma permanente agora. Então, todas elas vão ter essa alteração na preferência temporal, elas vão preferir um pouquinho mais que seja o presente. Então, se você tem 5% de tributação da riqueza, digamos assim, da riqueza do país, isso altera um pouquinho essa preferência das pessoas, as pessoas preferem um pouco mais o presente do que o futuro. É aí que o Hobbes começa a diferenciar. Agora que a gente tem essa base da preferência temporal, é que a gente pode começar a diferenciar os governos. Porque você pode dizer, olha, eu prefiro um governo que interfira mais na preferência temporal ou que interfira menos, por motivos diversos. Dependendo da sua tradição econômica e de pensamento político, você pode preferir uma coisa a outra. Aí o Hobbes começa a analisar. Tem governos que interferem mais na preferência temporal e governos que interferem menos. E aí ele começa a analisar as diferenças cruciais da democracia e da monarquia. Certo? Mas a gente precisa definir o que é monarquia e o que é democracia para isso. E na introdução do livro que eu vim colocando no começo, eu só esqueci de fazer essa definição, o Hobbes diz o seguinte: monarquia é só aquilo que existia, aquela forma de organização que existia, até o final da Primeira Guerra Mundial. Qualquer outra monarquia que veio depois, ela incorporou aqueles conceitos democráticos. Então nós temos uma monarquia lá na Inglaterra, mas ela é uma monarquia parlamentarista. Nós temos monarquias na Bélgica, na Holanda, enfim, uma série de outros países, mas que incorporam esses conceitos da discussão, do debate democrático, para ampliar a legislação, para promover as políticas econômicas e tudo mais. Então, a monarquia, para o Hobbes, é só o anciano regime, como ele fala. Pré-Segunda Guerra Mundial, antes desse período. E a democracia é a democracia moderna, certo? É a democracia que veio depois desse período. Não é a democracia clássica. Ele vai diferenciar essas duas coisas. Muito bem. O que é a monarquia, então, além disso? A monarquia é um governo de regime de propriedade privada. Isso quer dizer que o rei, ele é dono do território e ele escolhe como ele vai usar aquilo dele. Ele, evidentemente, porque é um governante, tem um monopólio da tributação e da jurisdição. Então é ele que diz o direito, diz a lei, e ele é o único legitimado a cobrar tributos. Mas ele é um proprietário privado. Ele que é o dono daquilo. Na democracia, a democracia é um regime de governo de propriedade pública. E é nessa diferença que o Hobbes analisa as coisas. Porque essa diferença que é crucial para dizer qual interfere mais na preferência temporal das pessoas e qual interfere menos. Então, continuando. Vou pegar aqui uma citação só para vocês entenderem como é importante essa distinção de propriedade privada para propriedade pública, porque esse é um dos melhores exemplos que eu acho desse livro. Sobre a natureza da propriedade pública e a sua inerente racionalidade, vê Murray-Rothbard. É o seguinte: a diferença fundamental entre a propriedade privada governamental, que é a monarquia, de baixa preferência temporal, e a propriedade pública governamental, de alta preferência temporal, que é a democracia, pode ser ilustrada pela instituição da escravidão. A gente não costuma pensar nisso, mas há uma grande diferença na escravidão no mundo, inclusive na definição dela. Vamos lá. Contrastando os escravos de propriedade privada, como existiam, por exemplo, na América antes da guerra, na América que se refere à América do Norte, Estados Unidos, né? E também na América do Sul, eram escravos de propriedade privada, com os escravos de propriedade pública.
como existiam, por exemplo, na antiga União Soviética e em seu império no leste europeu. O que ele está falando aqui? Quem eram esses escravos? Assim como os escravos, na condição da propriedade privada, eram ameaçados com punições caso tentassem fugir, em todo o antigo Império Soviético, a imigração foi banida e punida como uma ofensa criminal. Caso necessário, aqueles que tentavam fugir eram fuzilados. E além disso, leis anti-vadiagem existiam em todo lugar, e os governos podiam atribuir qualquer tarefa, bem como todas as recompensas e todas as punições, a qualquer cidadão. Se vocês lembram das aulas de história, o governo soviético ele era legitimado a chegar e dizer na sua casa: você vai trabalhar aqui na Sibéria, a sua esposa vai para outra região, os seus filhos vão para outra região, e você vai fazer isso daqui, e a sua mulher vai fazer outra coisa, e você vai fazer outra coisa. Da mesma maneira como os escravos na América Latina e nos Estados Unidos recebiam essas ordens. Se você se negasse, de forma pontual, a obedecer essas determinações, o caminho era do lado, Exatamente. O segredo dos caminhos. Continuando. Daí a classificação do sistema soviético como escravatura. Então, o comunismo soviético para o Roper é pura e simplesmente um regime de escravidão, só que um regime de escravidão de propriedade pública. Entretanto, você tinha também o cara na minha opinião, todos são escravos em pequena medida. Outro exemplo de regime de escravidão pública, certo? É o regime nazista, né? Regime nazista. Em relação ao regime nazista, é o seguinte: só quem era cidadão era cidadão alemão italiano. Então eles pegavam vários habitantes de outros povos que não eram judeus. Os judeus eles exterminavam. Estavam como escravos, mas os outros também. Qualquer segunda classe. Não, mas não só isso. Se qualquer definição, Miguel, qualquer democracia onde existia alistamento obrigatório, também. em tempo de guerra, é injustificado. Mas nesse se você fosse um menor de 18 anos de idade, você era obrigado a ir para a guerra. Você está correto. Mas você está correto. Eu concordo. Só que essa é uma escravidão parcial, porque elas são só para um tipo de cidadão, de pessoa. Na União Soviética, tirando a elite governante, qualquer cidadão estava sujeito a isso aqui, certo? Qualquer. Então todos eles eram escravos de propriedade também. É isso que não. Continuando. Daí a classificação do sistema soviético como escravatura. Entretanto, ao contrário de um proprietário privado de escravos, os donos de escravos da Europa Oriental, de Lenin a Gorbachev, não podiam vender ou alugar os seus súditos em um mercado de trabalho e privadamente apropriar as receitas decorrentes da venda ou do aluguel do seu capital humano. A Cuba inovou disso aí, então, né? Por quê? Não, você tá falando. O Cuba inovou, eles sacaram, pô, a gente tá perdendo grana. Então, é daí que ele coloca isso como sistema de escravidão pública. Continuando, sem mercado de escravos e de mão de obra escrava, as coisas são ainda piores e não melhores para os escravos. Inexistindo preços para os escravos e a sua mão de obra, um proprietário de escravos não pode mais alocar racionalmente o seu capital humano, né? Provando que esses termos, evidentemente, bem inapropriados. Ele não é capaz de determinar o valor e a escassez de suas várias e heterogêneas peças de capital humano. E ele não pode determinar o custo de oportunidade do uso desse capital em qualquer emprego e muito menos compará-lo com a receita correspondente. Portanto, má alocação, desperdício e consumo de capital humano duradouro são os resultados. O que isso quer dizer? O escravo da União Soviética, que é o seu cidadão, ele não sabe o que fazer. Porque o governante soviético, no início da vida, ele não recebe os frutos dessa escravidão.
ele não ganha dinheiro com os escravos dele, diferentemente do Fidel Castro, que já está começando a ganhar, né? A vibe. Já um proprietário privado de escravos da América do Sul, da América Latina, ele ganhava dinheiro. Ele podia vender o escravo dele, podia alugar, podia fazer, enfim, né, trocar o escravo dele com outras pessoas. E ele absorvia essa renda. Isso é uma coisa horrível de se pensar, isso é uma coisa horrível. Mas existe uma grande diferença. Os escravos que estavam submetidos a essa propriedade pública viviam infinitamente pior do que os escravos que estavam submetidos a essa propriedade privada. E é isso que o Roper continua nesse texto para provar. A evidência empírica indica tudo isso. Conquanto ocasionalmente acontecesse o fato de um proprietário privado de escravos matar um escravo seu, o que significou o máximo de consumo, porque a propriedade dele era extinta, ele não tinha mais como absorver nada daquelas rendas, o máximo de consumo do capital humano, a escravidão socialista na Europa Oriental resultou no assassinato de milhões de civis. Sobre a escravidão de propriedade privada, a saúde e a expectativa de vida dos escravos, em geral, aumentaram. Os escravos na América do Sul e na América Latina, e houve como que as referências das estatísticas dele, a expectativa de vida deles ia aumentando. Por quê? Porque se ele matasse o escravo dele, ele ia perder dinheiro. Se o escravo desse vivesse pior, ele ia perder dinheiro. Exatamente. Então importava a saúde do escravo e a longevidade do escravo. Exatamente. No Império Soviético, os padrões de saúde deterioraram-se constantemente. E a expectativa de vida realmente caiu nas últimas décadas. O nível de treinamento prático e de educação dos escravos privados em geral aumentou. Por quê? Porque o escravo alfabetizado era mais valioso que o escravo analfabeto. Na União Soviética não existia essa diferença, porque o cara não vendia o escravo. Teve casos de físicos que foram trabalhar nos socorros. O dos escravos socialistas diminuiu o nível de educação. A taxa de reprodução entre os escravos de propriedade privada era positiva, porque o cara tendo mais escravos, ele tem mais lucro. Entre as populações de escravos da Europa Ocidental, ela era em geral negativa. Então, a população ia diminuindo. Eram altas as taxas de suicídio, de autoincapacitação na Europa Oriental, de rompimentos familiares, de promiscuidade, de filhos ilegítimos, de defeitos congênitos, de doenças venéreas, de aborto, de alcoolismo e de comportamento bruto ou estúpido entre os escravos privados. Mas todas essas taxas e todas essas coisas ruins eram muito pior nos escravos de propriedade pública, nos cidadãos da União Soviética, do que entre os próprios cidadãos, entre os próprios escravos latino-americanos e norte-americanos. Eram ainda maiores entre os escravos socialistas do que na Soviética. Similarmente, ao passo que ocorriam comportamentos moralmente absurdos e violentos entre os escravos de propriedade privada, após a sua emancipação, o embrutecimento da vida social após a abolição da escravatura socialista foi muito pior, revelando um grau até mesmo maior de degradação moral. Então, essa é a diferença fundamental. Quem está sob o regime de escravidão de propriedade pública sofre muito mais do que quem está sob o regime de escravidão de propriedade privada. Porque o proprietário privado, como ele colhe os frutos dessa propriedade, ele está interessado em preservar aquilo ali para o futuro. Isso muda tudo na perspectiva da democracia e da monarquia. Porque o rei, como ele é o proprietário do território, das coisas, e alguns deles se viam até como proprietário dos próprios habitantes, dos cidadãos, ele pode deixar o que ele ganhou para os herdeiros. Ele pode comprar o território, ele pode vender o território, ele pode negociar. Enfim, ele retém aqueles lucros e aqueles benefícios para ele mesmo, pessoalmente e para o futuro. Ele sabe que daqui a 100 anos a família dele vai continuar existindo, e a gente sabe que houve monarquias e dinastias muito duradouras, e que no máximo ele tinha um risco de ser decapitado, de ter uma guerra e morrer, e coisas do tipo, que não é, diferentemente na democracia, a previsão certa e determinada de que aquele governante vai deixar o poder ou em 4 ou em 8 anos, dependendo do país, ou em 5 ou em 10 anos. Então, o governante democrático, ele tem um período de 10 anos, no máximo, se estourando, para explorar aquele território, para explorar as rendas daquelas pessoas. O proprietário privado, o rei, ele não tem esse tempo previamente definido. E o que a gente viu? Quando as pessoas têm esse evento certo, como é que altera a preferência temporal?
ele altera de forma que a pessoa que já tem esse evento certo de escassez, de ser retirado lá do poder, ele vai ter que explorar aquele território muito mais rápido. Como ele não vai levar para o futuro as consequências das decisões ruins dele, ele vai se aproveitar desses benefícios, ele tem que se aproveitar no presente. Então ele acaba funcionando similarmente a um zelador. O que é um zelador? Um cara, por exemplo, você deixa o cara lá para cuidar do seu prédio, ou sua casa, por exemplo, um sítio. Esse cara, ele está seguindo as suas ordens, tudo bem, você dá as ordens lá para ele, mas ele não é o dono daquilo. Ele não está tão interessado quanto você em preservar aquilo ali no futuro, porque ele não vai ter nenhum benefício. O benefício dele é o salário que ele ganha. Então ele acaba não tendo essa preocupação grande com aquela coisa. Da mesma maneira, o presidente de um regime democrático, ele não está tão interessado assim em estudar o assunto da economia, em estudar o assunto política, em estudar soluções para a saúde pública, em estudar soluções para a educação, soluções para a justiça, para a segurança. Enfim, extenso rol de coisas que envolvem a vida pública, por um motivo muito simples. Ele só tem 10 anos, quando muito, para usufruir daquilo. Não. Teoricamente, numa democracia plena, você só pode ir em dos países europeus, os números políticos levam a vida de cidadão comum. O cara vai ter benefícios se fizer governo comum, ele vai usufruir da própria melhora das condições de vida da população, já que ele vive que nem a população comum. Ao contrário da monarquia, onde eles estão sempre no patamar, que depende da condição do próprio indivíduo. Muito boa essa sua colocação. Eu concordo, eu vou falar para você nada. Na minha opinião, a melhor forma de governo é déspota esclarecido. Se todos tivéssemos isso agora é só porcaria. Se todos tivéssemos gênios, uma garantia de um gênio ser poder absoluto, seria perfeito, mas infelizmente não é assim. Eu discordo das discordâncias, vamos para terminar o terceiro alternativo. Eu acho que o conceito que o Hayek usa de ordem espontânea é muito importante para você também entender por que a democracia deve ser digna. Se você, por exemplo, tem um desenvolvimento da ordem espontânea de mercado, isso significa que você vai subtrair do Estado, certo? E dos poderes constituídos amplas, extensas áreas da vida das pessoas, em que elas vão poder usar a sua autonomia de vontade, as suas escolhas, da forma que quiser, na mais ampla liberdade. A única coisa que se exige para isso, é o que Hayek fala de uma legislação, certo? Que estabeleça regras iguais para todos. Evidentemente que essa legislação hoje não é padrão, certo? Hoje a legislação é cumprida de forma muito mais ampla e expressiva. Daí por quê? Daí porque a democracia ela acaba, digamos, suprimindo para e passo a liberdade, porque ela vai ampliando, certo? A área de a esfera estatal. Essa colocação é muito boa. Eu ainda vou chegar nesse ponto de legislação de direito, eu espero um pouco mais na frente. Eu vou querer abordar todas essas posições. E por que na monarquia essa legislação seria menos abundante do que na democracia necessariamente? Por exemplo, você pode ter democracia, pode ter monarquia, pode ter o que você quiser. Pode ter socialismo funcionando, aí pode ter escravidão funcionando. Essas utopias não funcionam muito bem. As pessoas pensaram no mínimo, né, de governo e coisas assim. Certo, mas continuando aqui. O rei, como ele tem essa ideia de visão de futuro, porque ele vai aproveitar aqueles benefícios, então a preferência temporal dele é mais baixa. Então ele é capaz de tomar essas decisões de investimento futuro. E mais importante ainda, como ele não tem esse limite claro, diferentemente do presidente de uma democracia, ele não tem nenhum interesse em matar a galinha dos ovos. Exemplo disso que o Robert colocou nessa outra citação, bem mais breve, é o seguinte: de fato, durante toda a era monárquica, até a segunda metade do século XIX, a qual representa o ponto de viragem que está
dizer dessa forma, do processo histórico de desmonarquização e de democratização, começando com a Revolução Francesa e terminando com a Primeira Guerra Mundial, a carga tributária raramente era superior a 5% da riqueza nacional. Aí ele coloca a nota anterior. Desde então, ela tem aumentado constantemente. Na Europa Ocidental, após a Primeira Guerra Mundial, ela abarcava de 15% até 20% da riqueza nacional, que o padrão de hoje é até ótimo, né? E neste meio tempo, aumentou para cerca de 50%. Da mesma forma, durante toda a era monárquica, até a segunda metade do século XIX, os empregados dos governos raramente ultrapassavam 2% da força de trabalho. Então não existia tantos funcionários públicos. Desde então, essa porcentagem de funcionários públicos tem constantemente aumentado, estando hoje geralmente em torno de 15% a 20%. Aí ele coloca para obter mais informações dos dados da estatística. Mais importante aqui, que que precede, do século XII ao século XVIII, a autoridade governamental cresceu constantemente. O processo foi notado e compreendido por todos aqueles que viram o que aconteceu e despertou incessantes protestos e reações violentas. Mais tarde, o seu crescimento continuou em um ritmo acelerado. E a sua extensão trouxe uma ampliação correspondente da guerra. E a gente vai já estudar um pouco essa noção da guerra, diferente na monarquia e na democracia. Mas só, ainda voltando ao assunto do tributo, o mesmo autor, numa outra referência do Volcker, diz o seguinte: o rei não podia impor tributos como um presidente democrático. Ele só podia solicitar subsídios. Foi salientado que seus leais súditos lhe concediam recursos de livre e espontânea vontade, e estes muitas vezes aproveitaram essa ocasião para estipular condições. Por exemplo, eles concederam subsídios para João Bom, rei da França, sob a condição de que ele deveria passar a abster-se de cunhar moedas. Então isso aqui é um elemento fundamental, porque na monarquia, diversas vezes os reis também não são trouxas, tentavam inflacionar a base monetária, fraudar a moeda para ficar com, por exemplo, pegava aqui o ouro da população, dizia, olha, o ouro tem que passar por mim. É o cobro aqui no taxazinho de 20%, fica comigo. Quando eles fazem isso abertamente no governo português, ou então simplesmente, como desde a Grécia Antiga, fundiam nesse ouro outros metais menos preciosos, para que ele ficasse mais barato e não tão valioso. Desde a Grécia Antiga. Quem quiser um resumo disso daí, tem naquele livro do Alexandre Vercinhasse, o Crash. Né? Então, desde a Grécia Antiga, os reis tentavam fazer isso. Só que ele tinha que recolher os tributos. E recolher tributos de quem? De rico, de comerciante, que precisava dessas moedas sem serem fraudadas. Então, quando eles iam ceder os tributos para o rei, eles colocavam esse tipo de condição. Então, para reconstituir o tesouro, o rei podia esmolar de cidade em cidade, expondo as suas necessidades e obtendo doações locais, como foi feito na véspera da Guerra dos 100 Anos. Ou ele podia se reunir de todas as partes do país, aqueles cujo apoio financeiro ele almejava. Trata-se de um grave erro confundir essa reunião, que é uma assembleia do rei com esses financiadores, com uma moderna sessão do parlamento. Por quê? Tem uma diferença central do que um parlamento faz na instituição de tributos do que o rei fazia. O rei se juntava com esses caras, era como uma espécie de reunião de negócios. Ele estava lá, esses caras colocavam condições, diziam, olha, você vai para a guerra, mas você vai gastar tanto. Você vai pegar esses tributos aqui, mas vai deixar de cunhar moeda. Ou você não vai tentar invadir aquele território, ou então vai vender esse território aqui para a minha família. Enfim, eles impunham essas condições, eles negociavam. No parlamento, a negociação ocorre entre aquela elite ali, não entre eles e o povo, como ocorria com o rei e o povo. O parlamento, ele tem um poder de jurisdição, ele tem o poder de determinar os tributos. Se o parlamento brasileiro, o parlamento inglês, não sei se na Inglaterra tem alguma restrição específica, mas no brasileiro não tem. Se ele quiser aumentar a tributação, inventar um tributo aí de 70% sobre a renda, ou de 80%, ou sobre as grandes fortunas, como já está previsto também, então não deixa isso lá da renda, se ele quiser fazer isso, ele pode. E a gente pode reclamar, mas ninguém tem o direito de não pagar. Nas monarquias não era assim não.
O rei tinha que ir de porta em porta, digamos assim, tentando fazer com que aquelas pessoas mantivessem os seus financiamentos frequentes. Fala. Existe, abstratamente, uma limitação que é a proibição do tributo confiscatório, né? Diz que é um princípio que diz que o tributo ele não pode tornar a atividade inviável. Só que isso é um princípio genérico que não estabelece critérios. Então você pode justificar ele no máximo como argumento do poder judiciário. Mas se instituírem, você vai ter que pagar. Exatamente. Ou seja, se ele colocar um tributo que tem a finalidade de confiscar e não a autofinalidade, você pode reclamar na justiça. Pode reclamar na justiça, exatamente. Mas é muito curioso isso do direito tributário, né? O imposto já é um confisco. Não tem essa de um imposto, não tem que confiscar. Ele é um confisco puro e simples, independentemente da quantidade dele. A própria natureza, né? A própria natureza, entendeu? Mas aqui no Brasil não tem esse negócio de imposto na fonte, cara. Na fonte, está toma de você Parafraseando. Mas não tem isso. Parafraseando o Cordon, né? Já a propriedade do povo. Imposto é povo. A propriedade pública é um roubo. Também, né? É financiado pelo imposto. Exatamente. O Cordon ele só não completou a propriedade. Ele não falou que a propriedade privada era um roubo. Aqui no começo do ano eleitoral, ele aumentou o IPTU de 200%. Se quem não quisesse pagar, ele passa na justiça. Aí mesmo entrando na justiça até. O que ele fez foi aquela contribuição de melhoria, né? Ele Não, ele avisou o IPTU. Ele aumentou o Então, o governo democrático, ele consegue fazer isso. O governo monárquico, ele não conseguia. Talvez os monarcas modernos, que são parlamentares democráticos, eles consigam. Primeiro. Mas então, ele está definindo esse esquema dessa monarquia, mas ele está partindo de um tipo específico de monarquia de um determinado país, porque eu estou vendo, né, que está passando, porque ele está dizendo que é uma monarquia, mas está tendo um pouco de contradições que eu tenho de monarquias feudais, Falou que era a Primeira Guerra. O que ele falou aqui? Ela está falando da Fundação da Primeira Guerra também. É um período específico? Não é um período específico. São quaisquer monarquias, assim. Certamente tinha monarquias até mais light. Mas ele falou que mesmo as hardcores, que tributavam mais, o ápice da monarquia que chegou na história, que foi antes da Primeira Guerra Mundial, mesmo essas daí, ele está comparando com as democracias atuais, ou os regimes monárquicos parlamentares atuais, ele compara esses antigos com esses novos, certo? Stefano disse. No caso, tu disse que esse encontro da monarquia, né, com essas pessoas, continha essa possibilidade de negociação, justamente porque eles tinham moeda de troca, ou seja, eram eles que iam financiar. No entanto, por exemplo, o povo, assim, né, que não tinha moeda de troca, não tinha como financiar, e o imposto, né, a eles que parte da produção, né, do que eles iam. Eles não tinham como ter essa negociação, tanto é que ele ficou falando da base histórica dele, mas ele retrata bastante esse período da atividade. Aí ele falava que como as pessoas daquela época eram muito pobres, ele tinha que fazer negociação contra os reinos. Era assim, me pague para eu não te invadir. Exatamente. E aí todo ano eles faziam as cobras do reino vizinho para que não invadisse o reino. Ótimo. Eu vou falar mais um pouco disso também na frente. Como isso muda a perspectiva também, quando a gente coloca a democracia e todo mundo pode ter acesso a esse poder. A gente pensa, é ótimo que todo mundo tem acesso ao poder. Essa não é a perspectiva, pelo menos, da história austríaca moderna. O ideal é que ninguém tem acesso ao poder. O que eu vou apresentar no final, que é a alternativa do Roper, digamos assim. Nem troca do rei, nem o presidente democrático, ninguém. Quanto mais pessoas têm acesso ao poder, e quando elas podem concorrer por isso, o poder aumenta essa taxa de exploração das pessoas. Mas a gente chega lá. A gente estava falando dessa contribuição, não é uma contribuição certamente, era uma tributação, mas essa tributação na monarquia, que o rei precisava ir atrás de fazer. Isso muda totalmente a perspectiva da guerra. Totalmente. Por quê? Você já falou na sua palestra. Guerra é um negócio que é caro, certo? E a gente consegue ver isso hoje porque é caro. Demais, tá certo? Caro pra caramba. As guerras modernas. Os Estados Unidos gastam o quê? 10% de bilhão. Ele gasta 10%. O maior orçamento é o orçamento de defesa. E a última guerra que eu me lembro dos Estados Unidos custou 2,1 trilhões de dólares. E essas guerras, depois do advento da democracia, aumentaram infinitamente o custo. Os
valores desses custos também está escrito aqui no livro do Roper, não tem marcado a página, mas é uma coisa assim de que as guerras antigas custavam da ordem de milhões. Após a Segunda Guerra Mundial, a gente tem a própria Segunda Guerra Mundial, mundialmente custou 13 trilhões, depois disso só fica mais caro. Por que fica mais caro? E por que morre tanta gente? E por que morre milhões de pessoas, não mais milhares? Porque o rei que fazia a guerra, ele fazia a guerra com soldados dele, limitados, então, ele tinha que treinar, ele lidava com os custos desse soldado, um engenheiro dele, limitado também, e que ele tinha que passar de casa em casa, digamos assim, conseguir essas tributações maiores, mais lutosas, pessoalmente. E ele tinha que lidar com o dado do futuro dele, da família dele. Então ele não podia simplesmente fazer uma guerra para destruir todo o patrimônio dele, porque senão a família dele não tem o que herdar. O governante democrático não tem essas pequenas limitações. Então, quando o Obama decide invadir o Iraque, o orçamento de guerra para ele aumentar, ele vai lá no parlamento, o parlamento tem poder de jurisdição para dizer sociedade americana. Nós decidimos aqui, democraticamente, que vocês agora, em vez de ter que pagar 50% de imposto, vocês têm que pagar 70% de imposto para financiar uma guerra no Iraque, uma guerra no Japão, uma guerra não sei aonde, enfim, uma guerra na Lua, uma guerra contra os extraterrestres, uma guerra contra as drogas, uma guerra, enfim, inventa guerra. Eles podem inventar guerra, porque eles não têm um orçamento limitado pela realidade de ter que conseguir o dinheiro das pessoas, da mão das pessoas. Eles podem dizer, olha, eles têm uma torneirinha, sempre está vindo imposto na mão dessas pessoas. Eles só escolhem quanto eles abrem, se eles abrem mais ou menos. O rei, ele tinha que ir na casa de cada um, encaixar essa torneira lá, para chegar esse dinheiro na mão dele. Ele tinha essa pequena dificuldade, entendeu? É isso que muda todo o aspecto. Mas, se fosse só isso, se fosse só tributação, seria muito simples. Mas a democracia inventou uma coisa muito pior do que a tributação. Qual foi? Inflação. Mas, desculpa, então, só um pouquinho, a questão que eu discordo completamente. Não, mas você é na primeira vez que você discorda, eu sei. Mas é porque assim, esse cara vai tudo contra todo mundo se refere, cara. Pronto. Ótimo. Só o seu exemplo. Primeira Guerra Mundial. Império Russo era absolutista. Império Austro-Húngaro, Império Alemão, Império Francês, desculpa, a República Francesa e o Império Britânico. Podiam ser monarquias parlamentaristas algumas delas, mas elas conseguiram mobilizar o mundo inteiro numa guerra total. Foi a primeira guerra total do mundo, foi. Mas não porque elas eram monarquias parlamentaristas. Mas elas não eram monarquias parlamentaristas. Tudo bem. Qualquer que seja. A monarquia inglesa era. A monarquia inglesa. Tudo bem. Aí eu quero chegar ao seguinte. O fato da guerra totalitarista não é um aspecto só. Não é um aspecto da democracia. Não, sim da evolução da própria tecnologia. Isso tem um fator. Mas Só para encerrar uma coisa assim. Essa pregada dizer que monarquia é inerentemente menos violenta é um negócio absurdo. A época medieval era muito mais violenta em termos proporcionais, não em termos de quantidade de morte, mas guerra era endêmica, cara. Os países viviam em guerra. Morria pouca gente porque você não conseguia mobilizar as pessoas. Sabe por que você não conseguia mobilizar as pessoas? Porque se os soldados fossem todos convocados, o campo ia acontecer, porque você não tinha mobilização do campo. Então, atualmente, você conseguiu mobilizar muito mais gente na Primeira Guerra Mundial para lutar, porque você já conseguiu mecanizar, já tinha imposto, então você aumentou a quantidade de pessoas. Isso é consequência e não causa, na minha opinião. Sobre isso eu mais falado na cara dele. Mas eu acho que assim, você está um livre, mas assim não bate com uma. Você teve uma revolução industrial, certo? Um grande processo, seus processos de urbanização, desenvolvimento das cidades, certo? Ou seja, o campo começou lentamente a ser esvaziado. Foi preciso menos pessoas para cumprir as tarefas de vocês apresentarem como contraponto à visão histórica do Roper, a visão histórica marxista. Porque a visão histórica austríaca, vocês sabem que é exatamente uma análise praxeológica, e não uma análise, olha, temos classes que saíram de um lugar e foram para outras. Temos mais tecnologia influenciando isso daí. Mas se vocês adotam a visão histórica marxista, não vai ser nessa palestra que eu vou falar isso daqui. Mas eu vou continuar. Não falou para mim, eu só acho assim que
Brasil, ele sentiu a realidade de ser rei, porque ele nunca teve essa oportunidade. Quando ele chegou aqui, o maior crescimento que o Brasil teve foi na época do Mosteiro, ele abriu tudo. Ele foi uma excelente monarquia. E aqui, sabe, o Brasil tivesse ficado naquela monarquia. Entendeu? Eu vejo que essa democracia aqui Mas a senhora está pensando correto. Concordo com a senhora, mas da mesma forma, a gente pode dizer que olha, uma democracia é melhor do que a outra, uma monarquia é melhor do que a outra. Aqui não é nenhuma defesa da monarquia. É só uma defesa da monarquia em relação à democracia, certo? Mas só continuando, cara, só te interrompendo aí. Rebatendo os pontos do João, primeiramente, ele falou que o Hope escreve contra tudo que está escrito aí. Nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Aliás, eu gostaria de fazer um comentário que eu esqueci de fazer no começo. Uma das coisas que eu mais admiro na escola austríaca, que eu já falei isso outras vezes, é o fato de que ela mesma tem a capacidade de se criticar o tempo inteiro, a ponto de fazer todo mundo mudar de opinião. Exemplo disso, nós tínhamos antes os liberais que majoritariamente acreditavam na ideia de propriedade intelectual, e hoje, depois de uma pessoa estudar isso a fundo, publicar um livro, que está falando sincero, majoritariamente na escola austríaca, eles não aceitam mais. Nós tivemos Rothbard, todo mundo antes era minarquista, aceitava a democracia liberal de um governo reduzido. Veio Rothbard, escreveu a fundo sobre o assunto e disse: olha, vocês que vieram antes de mim, vocês têm uma série de pontos positivos, mas isso aqui quem sabe sou eu. E agora, depois daquela linha, majoritariamente são anarquistas. Aí veio o Hope, em 2001, quando o próprio Hoppe, que era um anarquista, viu com bons olhos a democracia, talvez já estava morto nessa época, viu com bons olhos a democracia, viu o Hoppe e disse: olha, vocês liberais, vocês não estudaram a fundo, nós liberais não estudamos a fundo a democracia. Deixa eu tentar fazer isso. Foi lá, publicou esse livro. Hoje na escola austríaca, majoritariamente se vê a democracia com maus olhos, ainda que todos prefiram, evidentemente, o anarquismo, a monarquia, enfim, esses outros sistemas. Depois desse livro, ele moveu um pouco as cabeças dessas pessoas. Mas o que tu falou que ele fala o contrário é na visão histórica que ele apresenta, na análise histórica. Isso eu coloquei desde o começo. A análise histórica dele é dedutiva. Ele coloca aqui preferência temporal, ação humana, esses axiomas, vai deduzindo, mostra como se interfere e diz: olha, na monarquia era assim, então isso aqui, dado que tem esses axiomas, então as coisas acontecem dessa forma. É só isso. Essa perspectiva. Filosofia da história, por exemplo. Filosofia da história. É uma filosofia da história aplicada, é uma análise. Tomando como ponto de partida a filosofia histórica austríaca, que está no livro do Mises, inclusive, no inteiro, teoria histórica. Porque na realidade a compreensão. Não li o Hope ainda não. É na real. Não li o Hope ainda não, mas com relação ao Mises. Não, mas a visão histórica. O Mises ele adota a praxeologia, ela tem um mérito. A história, né? Você tem toda a razão. Muito bem os dois méritos. Você tem toda a razão. Mas são ciências, né? O método histórico que o Mises apresenta, ele apresenta para refutar o método marxista, que é o que vocês estão falando de tecnologia influenciando nas coisas, de moção de pessoas de um lugar para o outro. Tudo isso daí é a interpretação clássica marxista, a meu ver, posso estar enganado. Isso não é a interpretação austríaca da história. Mas não quero dizer que é a interpretação certa austríaca, depois a gente discute. Mas só voltando. Não é bem uma interpretação marxista, certo? Porque a história, ela, na verdade, ela olha para trás. Sim. Certo? Então, é muito difícil. Você acha que concordar comigo que dizer que a tecnologia é o que determina esses fatores que tem grande influência? Isso é exatamente o que os marxistas dizem. Mas cada fato ele tem, digamos, efeitos, certo? Consequências. Essas consequências, evidentemente, elas traduzem no mundo material uma modificação das circunstâncias e que vai, de certa forma, impedir ou até dificultar outras circunstâncias. Tenta fazer o seguinte exercício mental. Imagine que a gente tivesse todo o poder de destruição tecnológica de hoje na época medieval, certo? Será que eles seriam tão violentos quanto a gente é capaz de ser hoje, entendeu? Quanto os governos democráticos, né, entre aspas, são hoje e quantos eles poderiam ser? Não, estou colocando essa questão, porque quando ele
eu acredito que sendo tão violentos, acho que o Miguel devia terminar. É só dois pontos que vão ser bem rápidos aqui. O primeiro é ao ponto, ao fato, ao dado irredutivo, né, que é o que me chama da compreensão. Aí a gente teria que fazer uma análise histórica baseada na compreensão, para quando você chega num suposto dado irredutivo, você avaliar qual foi a ação que gerou qual efeito. E aí seria a parte da análise histórica que nisso fala da compreensão. E o segundo fato, contraponto que eu utilizo, até no livro de Geoffrey Bain, quando ele analisa a história da Primeira Guerra Mundial, ele utiliza a ideia de que todo mundo achava que qualquer guerra que tivesse, dado todo o aparato tecnológico, ia acabar em menos de 3 meses. Toda a visão mundial daquela época era aquilo. Eles pensavam, a gente tem uma tecnologia muito avançada hoje em dia para a tecnologia das guerras passadas, e qualquer guerra que a gente tiver vai acabar em menos de 3 meses. E a guerra de fato. E se a gente fosse pensar na visão tecnológica, a gente teria que avaliar isso. Porque a guerra durou 4 anos e não fosse pensar com a evolução tecnológica que tinha da época, que se duraria menos de 2 meses, menos de 1 mês, em razão do poderio armamentístico que se pensava que tinha na época. Boa. Então, continuando, eu só peguei o primeiro ponto. Um outro ponto que tu colocou, que eu acho que foi uma confusãozinha que tu fez, o Robert está analisando essas monarquias não parlamentaristas, então são essas absolutistas mesmo. E ele não diz que a guerra foi total por causa disso. Ele não foi porque elas eram parlamentaristas, porque até mesmo elas não eram. Talvez só a Inglaterra. Né? Ele diz, olha, essa guerra foi total porque ela começou de uma forma e teve a intervenção de uma democracia que foi os Estados Unidos, e daí não podia dizer, olha, vamos terminar essa guerra e terminar de uma forma tal que subsiste uma e a outra. Por quê? Porque quando agora a gente vai entrar na análise mais específica da guerra. A guerra para um rei, como eu estava colocando, ele tem toda aquela série de custos, mas ele tem toda uma série de interesses. Como um rei ia à guerra, por que ele ia à guerra? Porque ele precisava anexar um território novo, ele queria expandir, ter mais renda para passar para os herdeiros dele. Um presidente democrático vai à guerra, quando é que ele vai à guerra? É um conflito de ideia, é um conflito radical. Os Estados Unidos invadiu o Iraque porque ele queria anexar o Iraque e tributar a população iraquiana. Claro que ele tem algum benefício econômico por causa daquilo, mas ele invadiu majoritariamente o Iraque com o aval da população americana, porque eles eram radicalmente opostos àquela visão de mundo. Uma visão de que as pessoas determinadas ali podiam integrar organizações terroristas e destruir alvos civis americanos. É por causa desse aspecto ideológico que a guerra se torna total. Por quê? Isso é outra coisa, um dado que tem no livro, infelizmente eu não marquei para referenciar. Um regime monárquico, quando o rei mandava o seu soldado à guerra, ele dizia, olha, vai lá e pega aquele território. Novamente, tem que estar com custos. Os seus custos é o soldado. Ele mandava esse soldado para matar outros soldados. Ele não mandava esse soldado para queimar vidro. Claro, a gente sabe que eles queimavam vidro e tudo mais, tem uma série de erros que eles cometiam. Mas a ordem do rei era uma coisa. Se ele desobedecia em outros 500, os soldados modernos também desobedecem a ordem. Enviaram máquinas. Ele mandava confinar idade. Inclusive, novamente, não estou com a referência do livro, mas o livro trata, havia uma espécie de consenso mútuo entre esses monarcas, de uma espécie de regras para essas regras para essas guerras. Regras tais que diziam, olha, você tem que combater os meus soldados, você vai atingir os alvos reais, a propriedade do rei, você não vai atacar a população civil. Existe até um motivo óbvio para isso. Ele não quer destruir as casas das pessoas, porque ele não quer matar a galinha dos ovos, ele quer mais galinhas com mais ovos. Ele não quer matar as galinhas. Com um regime democrático invade um outro território, ele não tem essa preocupação, porque ele não vai adquirir os produtos dali. Ele vai invadir aquele território sem essa preocupação de destruir um território inteiro. Então, um avião americano não soltar uma bomba, ele não vai soltar um alvo militar, olha, calculando aqui exatamente que vai querer matar só essas pessoas. Cara, eu já tenho um orçamento aqui de defesa altíssimo, na casa dos trilhões. Algumas dessas aí, cair no nosso hospital, cair no hospital, cair na igreja, não sei aonde. Ele não está não se importa tanto com isso que o monarca se importa. Porque ele não tem essa prevenção de manter vivas as galinhas dos ovos de ouro. Isso muda tudo, mas a gente não estava falando disso, estava só entrando no ponto do João. A gente estava falando da inflação. E o
como eu já falei, os monarcas eles tentaram cunhar moedas, mas não conseguiram. Não conseguiram permanentemente. E alguns de vocês devem saber que o Banco Central, a instituição que começou na democracia, mais especificamente nos Estados Unidos, em 1913, e que só se expandiu para o mundo em 1913, né? Primeiro. Não sei. Mas ele não durou, né? É da Suécia. Os Estados Unidos tiveram 2 antes de 1913. Você tem razão. Mas como uma instituição assim que durou e se expandiu para o Mas pode mundo. ser que é outro, pode ser. Tem razão. Mas só fazendo essa correção. Nesse modelo de Banco Central que nós temos hoje em dia, o primeiro surgiu em 1913 nos Estados Unidos. E nós só temos bancos centrais se expandindo para o resto do mundo depois de que advento Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Foi só quando as democracias já estavam instaladas que pôde surgir os bancos centrais. Porque aí os regimes democráticos, como eles têm permissão para fazer tudo que a maioria assina embaixo, tudo aqui com algumas aspas, eles podiam criar esses bancos. E o Banco Central muda tudo, porque ele tem legitimidade para fraudar a moeda. Ele tem a legitimidade, vocês devem saber como funciona um banco hoje, você coloca lá os seus R$100, aí o banco pega e escreve assim, R$100, sem nada, 100 mil. Aí coloca lá e multiplica o seu dinheiro. Estou chutando aqui a taxa da alavancagem. Enfim, ele não mantém no caixa dele só aquilo que você colocou. Ele coloca mais para poder emprestar mais e ganhar mais dinheiro com juros. Por que eles fazem isso? Porque o Banco Central, ele proíbe isso, na verdade, com o empréstimo compulsório, mas ele permite. Porque sem os bancos centrais antes, como um banco fazia isso daqui, o cliente dele sacava que o dinheiro dele estava perdendo valor e ia para o outro banco. Ia para o concorrente dele. Aí ele parava de fazer aquilo ali. Quando todos eles estão arregimentados sobre uma única instituição, não diz o quê? Eles estão arregimentados com o mesmo propósito. O cartel. O Banco Central americano, inclusive, sabe, quem estuda a história econômica americana, especialmente na perspectiva austríaca, tem até o livro do Hoffman. Tem o fim do FED. Tem o monopólio, tem o que o governo fez com o seu dinheiro do Hoffman, e tem um outro livro do Hoffman, que é a história do FED. O Banco Central americano surgiu como um cartel entre os maiores bancos dos Estados Unidos da América e queriam se interproteger, certo? Aí eles criaram esse cartel em vários outros países e agora eles podem fraudar o dinheiro como eles quiserem. O que significa fraudar o dinheiro para a guerra? Significa que você tem dinheiro limitado. Porque o governo ele pode pegar um empréstimo no banco ou obrigar o banco a emitir o dinheiro para financiar aquela causa. E tudo que acontece depois é a inflação e as pessoas ficam com aquilo. Dinheiro sem lastro. Então, dinheiro sem lastro. Mas a inflação acabou sendo essa espécie de tributo subreptício, oculto, que vem depois, que não tem aquela legislação prévia. Então, por mais que os regimes democráticos tenham instaurado a ideia do... como é que chama aquele princípio? Ela é o princípio da legalidade, né? Não, é o princípio da legalidade. Precisa ter uma lei prevendo o tributo. Da anterioridade. Mas não tem um período, não é? Enfim, é o princípio. O princípio que é preciso uma lei prévia para instituir aquele tributo. Com a inflação, com a possibilidade de fraudar o dinheiro, de multiplicar o dinheiro, tchau. Eles não precisam ter essa dificuldade. É uma questão de política monetária. Aí, novamente, o governo fica com um poder limitado para fazer guerra. É por isso que depois que surge o Banco Central, depois surge a democracia, existe a possibilidade de uma guerra tão grande quanto foi a Segunda Guerra Mundial. Existe a possibilidade das guerras que ocorrem hoje em dia com gastos trilionários. É só por causa desse advento. Mas voltando ao assunto que a gente estava tratando, da diferença entre um monarca e um presidente, em um regime democrático, isso é inclusive uma incursão que eu faço na interpretação do Roper. O Roper não deixa isso claro, mas se você pegar o que ele está falando, você consegue entender isso facilmente. A gente vem falando que a interferência de um terceiro numa relação voluntária, de manutenção da propriedade privada, interfere na preferência temporal, é isso? Só que a gente tem que analisar isso também do ponto de vista desse governante. O monarca, ele tem muito menos interferência na propriedade dele do que um presidente democrático. Como isso ocorre? Ele tem interferência, digamos, quando alguém escolhe matar um monarca.
um assassino de reis aí, tá solta, graças a medieval também, que eram muito violentos e gostavam de assassinar quem exploravam eles. Vai lá e mata o monarca, ele tem essa ameaçazinha, mas ele tem um exército para combater, enfim. Tem outros monarcas que querem matá-lo, invadir aquele território. Mas essa é uma interferência casual, uma interferência permanente. Já um presidente democrático, ele tem uma interferência necessária de outros concorrentes que querem assumir aquele território, aquela máquina de poder. Porque ele tem que ceder aquele espaço eventualmente. A lei obriga que ele ceda aquele espaço num período de 4 anos, num período de 8 anos, num período de 10 anos, enfim, ele tem que largar aquilo em algum momento, apesar de alguns partidos não gostarem muito dessa ideia. Isso muda a perspectiva de um presidente democrático, porque ele não pode ficar obtendo aqueles rendimentos permanentemente, porque ele tem que lidar com concorrência. E a outra coisa que os liberais precisam pensar, concorrência não pode ser um negócio bom, né? Concorrência não é bom, é maravilhoso. Ora, concorrência é bom na produção de bens. Quando a gente tem pessoas concorrendo para produzir o mal, a tributação, a exploração, o roubo generalizado, institucionalizado, a concorrência é ruim. É melhor que as pessoas não concorram. É melhor que o poder não tenha pessoas tentando o tempo todo acessar aquilo dali e aumentar essa torneirinha de vazamento do sangue das pessoas dentro do trabalho. É isso que muda a perspectiva de um monarca e de um presidente democrata. O monarca ele tem menos dessa interferência. Então a preferência temporal dele, como a gente estabeleceu no começo, pode ficar mais para o futuro. Um democrata, ela já tem bem mais baixa, a preferência temporal dele é bem mais alta. Essa visão de futuro é bem mais baixa, né? Ele está mais preocupado com o presente, porque ele tem que colher aqueles frutos mais rápido. Mas, sobre isso que a gente falou, só diz respeito. Só aquela última questão, né, José? Que eu tinha ficado de responder do direito. Também, também no direito, na legislação, a perspectiva muda. Porque na monarquia, o rei, ele era só ele tinha o poder de jurisdição, mas ele não tinha o poder amplo, como tem na democracia, de legislação. Como assim? Da seguinte maneira. O rei, ele estava mais com uma pessoa que reconhecia o direito e julgava alguns casos, e permitia a outras pessoas que julgassem se fosse o caso, do que um sujeito que instituía novas leis e novas interpretações do direito. Por que isso acontecia? Segundo Roper, isso acontecia porque o rei tinha que lidar com o fato de que o reino dele era a propriedade dele. E se ele não advoga em favor do direito de propriedade e permite a defesa do direito de propriedade, ele está atacando o próprio direito que fundamenta a legitimidade dele sobre aquele território, da autoridade dele sobre aquele território. Então, o mesmo direito de propriedade que protegia a propriedade de um pobre ou de um comerciante rico, era o direito de propriedade que dava autoridade ao rei sobre o território dele. Se ele começasse a mudar essa concepção do direito de propriedade, como mudou depois dos regimes democráticos, ele perderia aquele direito, eventualmente. Porque as pessoas perderiam essa noção de propriedade, como perderam com a Revolução Francesa, e acessariam o domínio sobre a autoridade e a legitimidade daquele território. Então isso muda tudo. Muda tudo porque quando as pessoas estão concorrendo para legislar, para saber quem faz mais leis, por exemplo, elas não estão mais interessadas se a lei é correta, se a lei é justa, se a lei é boa. Elas estão preocupadas em produção. Aí daí apareceu os deputados em toda a região democrática dizendo: olha, fui eu que fiz tal lei, eu que fiz isso daqui, eu que fiz aquilo outro, lei do Bolsa Família. O pessoal competindo no debate para ver quem fez o programa social melhor. Entendeu? Deputado competindo para saber quem inventou a lei de incentivar esporte, incentivar cultura, enfim. Tudo funciona à base de lei na democracia. Porque as pessoas estão concorrendo para a produção legal. Quando historicamente, inclusive mesmo antes desses regimes democráticos, a lei era só uma questão de reconhecimento. As pessoas tinham disputas
e as soluções que se davam, aquelas disputas eram reconhecidas. Como law, né? Como law. E ao longo do tempo, reconhecendo cada vez mais aqueles casos, aquilo ali virava uma lei. Ninguém ia alterar, virava jurisprudência. Virava jurisprudência. Na democracia, você cria a solução da disputa antes da disputa. Isso muda a perspectiva das coisas. É por isso que a gente tem nos Estados Unidos uma legislação tributária, um caso dessa aqui, uma sala dessa cheia de livros, e no Brasil também não fica muito longe da lei de tonelada. Isso é uma visão conservadora, mas reconhece a tradição, entendeu? As diferenças locais. Tem uma crise dessa dicotomia como o civil law, que está tendo uma espécie de junção das duas. A gente no Brasil formalmente é uma civil law, mas hoje em dia você, no caso na justiça, o juiz ele decide o que ele quiser. Então já tem exemplo de juiz que decidiu o Estado teria que conceder uma licença para o caso taxista, porque isso seria uma projeção dos direitos da atividade da pessoa humana. Você pegou um super princípio abstrato, que está lá na artigo 3 da Constituição, você utilizaria um fundamento para dar a decisão que você queria. Cadê a civil law aí? Se você quiser. Na verdade, o seguinte, é a constitucionalização do direito civil. Exatamente. E aí você está a segurança jurídica completamente. É uma invasão do direito público sobre o direito privado. Nem todo mundo aqui é do direito que é civil law e comum law. É civil law, pessoal, vai ter uma regra específica dizendo o seguinte: olha, isso aqui vai ser resolvido dessa maneira. Comum law é o seguinte: nós temos princípios gerais, norteadores, e aí quando tiver um problema, você vai lá na justiça e o juiz decide de acordo com as concretas. Aí quando tiver outro problema, aquele juiz que decide o problema, ele vai primeiro ver lá o exemplo do primeiro, vai adaptar para o segundo, eles vão consolidando o entendimento. Só uma fórmula fácil para você entender mais ou menos a diferença. No common law, a justiça é descoberta. É descoberta. No civil law, a justiça é feita. As leis são feitas. No common law, as leis são descobertas. Então você vê, você vai ajustando as leis ao longo da ocorrência das disputas. No civil law, nas legislações modernas, as disputas já são resolvidas previamente. Mas um legislador chega lá e já cria. A legislação moderna, o civil law já existia antes, desde não, certamente. Era civil law, e não antes da democracia. E antes da democracia, muito antes. E a gente tem. Não, isso aqui não é uma distinção entre a monarquia e a democracia, não. Para finalizar, as pessoas falam muito como a institucionalização do common law no Brasil estaria por meio da súmula vinculante, porque o judiciário lá para o STF. Só que isso, na verdade, não é um common law. Porque, veja, o STF adota o entendimento e ele impõe esse entendimento para todo mundo. No final das contas, é uma regra objetiva de como solucionar casos concretos. Olha que diferença dentro do passo para a competência. Quem foi que fez essa regra? Foi o STF, não foi o legislativo. Então, no final das contas, a gente acaba mudando o common law. Então, nossa legislação, claramente, a gente tem. Nossa legislação claramente tem novamente o mesmo problema, pode ser mais males do que os males que havia na monarquia. Certamente na monarquia, e isso é uma outra distinção importante, na monarquia, os reis, apesar de deturparem a lei em seu favor, como é o feito de qualquer governante, porque quando você tem um monopólio da legislação e da justiça, você sempre decide em seu favor. Quando você tem um monopólio, o que acontece no monopólio? Você está interessado no seu bem, não no outro interesse. Se você tem um monopólio, os preços aumentam à medida que a quantidade de trabalho também se reduz. É interesse de um monopolista que os preços sejam cada vez mais altos e ele produza cada vez menos. Ele vai estar ganhando mais para trabalhar menos, certo? Quando nós temos um monopólio da legislação e da justiça, o preço para acessar os tribunais, para pagar advogados e para financiar a justiça fica cada vez mais alto. E eles trabalham cada vez menos. E ficam os processos cada vez mais demorados. Isso era uma coisa que a gente pode dizer é quase aceitável na monarquia, porque a monarquia se resumia a resolver essas disputas e tentava descobrir a lei e tentar descobrir a justiça ao longo do tempo, uma evolução espontânea da sociedade. Na democracia, a lei novamente, a justiça é feita, a lei é feita, e as soluções são prévias, e nós temos lei para tudo. Então tem disputa de tudo.
Agora você pega o mesmo problema do monopólio, em que há essa elevação gradual nos preços e a diminuição gradual na produção e no trabalho, aplicado a uma situação de conflito permanente na sociedade, porque qualquer lei está sendo quebrada a todo momento. Não existe uma pessoa nessa sala com acreditada, não tem uma pessoa nessa sala que não tenha cometido um crime em alguma lei vigente no país. Como o Rodrigo gosta também, especialmente se for empresário. Isso se dissemina pela sociedade e a justiça fica cada vez mais entravada. Então, esses efeitos são muito nocivos. Mas, na monarquia, como eu ia falando quando comecei esse ponto, o monopolista, como ele distorce direitos em seu favor e ele tenta se proteger, essa proteção ela ocorre ocasionalmente, porque não tem tantas disputas. Agora, quando a gente está na sociedade e quem tem disputa com esse governante, que é o Estado Democrático de Direito, o tempo inteiro você violou alguma regra de direito, sei lá, direito ambiental, direito eleitoral, direito não sei o quê, de qualquer direito público, o tempo inteiro essas regras são violadas, cada vez mais essa distorção do direito em favor dessa elite exploradora, do governante. Então é muito mais fácil ele estar além da lei. A lei fica ainda mais distorcida. E qualquer pessoa que venha compor essa classe, fica nessa classe de pessoas que estão numa lei diferenciada, que não sofrem tantos ataques quanto as pessoas que estão sujeitas a leis comuns. Evidentemente que numa monarquia, o direito de propriedade do rei não sofria interferência na mesma medida que os seus súditos, porque ele tributava os súditos e ele não se tributava. Mas era só um, ou era só a família dele. Na democracia, qualquer pessoa que entrar e compuser esse quadro de elite governante, um governador de estado, um prefeito, um presidente, um senador, um vereador, ele está tão adornado por proteções legais que nós temos uma classe de reis e de nobreza muito maior do que a gente já teve em outros momentos da humanidade. Ora, tanto é isso que a gente colocou logo no começo aquela estatística dos funcionários públicos, mas não precisa pegar isso então. No Congresso a gente tem quantos funcionários? 15 e 13 no aposentado, 1000, né? Vamos pegar só os funcionários. Quantos funcionários tinham um board real? Vocês acham que chegava para esse chute absurdo assim? Quantas pessoas compunham aquela board de nobres que estavam ali frequentando o tempo servindo o rei? Olha, o rei era uma pessoa, a família dele era uma família. Imagina a quantidade de funcionários para se sustentar uma elite de 513 deputados, é isso? E de 83 senadores. 81. Isso no âmbito federal. Agora imagina a quantidade de funcionários para sustentar essa corte no nível municipal, que são 5 mil municípios. Estadual, isso é no âmbito legislativo. Isso é no âmbito legislativo. Agora você conta com isso, a mesma corte sustentando prefeitos, governadores, presidentes da república, ministros, juízes estaduais. A gente tem as mesmas coisas que a gente repudiava na monarquia, que era esse caráter de proteção da nobreza, na democracia, só que de forma muito mais ampla. A questão é que a gente não percebe essa obviedade ululante, porque a gente está inaviado totalmente com o fato de que é possível que todos nós acessemos essa mesma nobreza, por meio da concorrência ao poder. A gente aceita essa nobreza lá o tempo inteiro, porque a gente sabe que se a gente fizer um concurso e passar para isso daí, ou se a gente participar de uma eleição e formos eleitos, a gente vai estar compondo essa classe de nobres. Quando na monarquia, quem é que compõe a classe de nobres? Os filhos dos herdeiros, quem se casavam. Ponto final. Ponto final. Não entrava mais ninguém. A classe de nobres estava estabilizada permanentemente. Na democracia, essa classe de nobres está aumentando o tempo inteiro, progressivamente, a ponto de a gente ter país com 20% de quadro de funcionários públicos na taxa total de empregos. Como assim? É socialismo para mim isso daí. Não tem a menor diferença, é uma questão de grau.
E a gente tem essa mesma classe de novos e a gente não percebe isso o tempo inteiro. Bom, há essas alternativas de exploração, de um lado e do outro, da democracia e da monarquia. O Hoppe, que é um pensador austríaco mais moderno, assim, ele contrapõe a isso o que ele chama de ideia de ordem natural. O Hoppe não é nem um monarquista, nem um democrata. E ele odeia as duas coisas. Ele só odeia mais a democracia. Mas veja bem, a gente contrastou essas duas coisas o tempo inteiro. Há uma coisa que a gente não estava colocando aqui claro. A gente pega, a monarquia é ruim porque ela explora tanto, a democracia é ruim porque ela explora mais tanto. Ou a democracia é pior porque ela explora mais tanto. Só que todas essas coisas são comparadas a uma hipótese em que não há essa exploração, não há essa tributação e não há esses monopólios. É só isso que o Hoppe propõe. E é uma coisa que já existiu antes das monarquias e da democracia, a ordem natural da sociedade, em que há concorrência entre juízes, concorrência entre empresários de qualquer tipo de sorte, qualquer sorte, enfim. A ideia do Hoppe é fazer com que a sociedade possa produzir esses serviços, esses bens, naturalmente. Isso entra muito na noção que o Jesus mencionou, do raio de ordem espontânea. Sem interferência do Estado. Sem interferência nenhuma do Estado. Qualquer interferência estatal promove uma alteração na preferência temporal das pessoas e dos governantes. E isso faz com que nós tenhamos um processo descivilizatório, ainda que seja mínimo. Digamos, a antítese, né? O oposto de uma ordem espontânea é uma ordem dirigida, certo? O Hayek ele fala o seguinte, ele fala da economia. A economia é um conceito errôneo, porque a economia é mais aplicada para organizações, para indivíduos, para empresas. Por quê? Porque você torna toda a atividade direcionada para um único fim. O Estado, por exemplo, pode ser considerado por esse aspecto, é uma economia, certo? Ou seja, na verdade, todas as tentativas, digamos assim, de avançar, de ampliar a democracia, né? De ampliar os processos, a quantidade de questões, as áreas da vida que têm que ser decididas democraticamente, significa ampliar esse procedimento de voto por maioria. E o que é o voto por maioria, tá certo? Você torna todas as decisões, certo? Todas as escolhas dos indivíduos coordenadas a um único fim, entendeu? Ou seja, ampliar a democracia é ampliar a ordem dirigida, entendeu? No sentido o Hoppe aqui também não é nenhum moderado, ele basicamente diz, olha, ordem dirigida, caramba, entendeu? A gente não precisa dessa ordem dirigida em nenhum aspecto civilizacional. Toda vida que há essa interferência é um processo civilizatório. E se essa interferência é feita mediante propriedade pública, esse processo descivilizatório é muito acentuado em relação ao que esse processo descivilizatório ocorre quando ele é de propriedade privada, como a gente viu. É isso que muda tudo. A grande sacada do Hoppe é pegar essa clave da propriedade pública e da propriedade privada e aplicar aos próprios governos, e não só aos meios de produção. Porque os governos estão tentando produzir alguma coisa, né? Mas produzem tudo errado. É isso que muda. Só que o que o Hoppe fala? Olha, a gente não chegou na democracia do nada, nem nas monarquias, nem em qualquer sistema de governo. Qualquer sistema de governo, forma de organização social, movimento social, é precedido muito antes de uma formação ideológica, certo? Não foi do dia para a noite que surgiu a ideia da democracia no mundo moderno. Não foi do dia para a noite também que chegaram lá, vamos fazer aqui uma revolução na França e instaurar democracia e acabar com o antigo regime absolutista. Não foi assim do dia para a noite. Se você pegar, na verdade, um pouco aí da história da Idade Média, talvez até um pouco antes, a democracia vem sendo altamente repudiada. Foi mediante essa transformação ideológica na vida comum das pessoas que as pessoas começaram a aceitar isso daí. Hoje em dia, se você chegar, olha, cara, eu gosto aqui da ditadura, não sei o que, pô, cara,
ditadura, não sei o quê, não aguento isso. A mesma reação as pessoas tinham com a democracia. Elas viam como uma coisa do passado, que as pessoas não sabiam se organizar, fazendo besteira. Depois de um processo de mudança ideológica, as pessoas começaram a aceitar. Da mesma forma, a monarquia ou Robocop. A monarquia também sofreu esse processo. Antes de ver isso em algumas civilizações, em maior período e menor período, os juízes concorriam livremente. As pessoas escolhiam para onde levar suas causas. E aí tem que colocar o surgimento do Estado. Em determinado momento, um juiz que tenha conseguido uma ampla aceitação da sociedade, tenha conseguido o que eles chamam de autoridade natural, que é uma coisa que ele não repudia, aliás, vou fazer essa distinção agora. O Roper não é contra a ideia de nobreza, nem da autoridade natural, de que pessoas e famílias ricas se desenvolvam ao longo do tempo e consigam ter uma influência na sociedade e tudo mais. O que ele é contra é uma coisa muito simples. Todo liberal, todo austríaco é contra. O monopólio. Ele é contra que uma família rica tenha o controle de um Estado. O Estado do Ceará, talvez, o Estado de São Paulo, quero levantar nomes. Ele é contra que uma família rica tenha o controle de um país inteiro. É só isso. Eles não têm que ter controle exclusivo de território nenhum. Eles têm que estar competindo com outras famílias para servir as pessoas e para tentar auxiliá-las. É só isso. O que aconteceu foi que a humanidade atacou o foco errado. Desde a Revolução Francesa que as pessoas estão atacando a nobreza e não o monopólio. As pessoas querem cada vez mais democracia e menos nobreza, apesar de não perceberem essa confusão que fazem o tempo inteiro, quando elas deviam afastar o monopólio. É só isso. Acaba com o monopólio. Ponto final. Mas voltando ao assunto, esses juízes que já tinham essa autoridade natural e essa influência faziam com que cada vez mais casos e mais disputas viessem para ele para serem resolvidas, até o momento que eles conseguiram uma frente maior, um respaldo maior e uma frente maior em relação aos seus concorrentes, conseguiu, de alguma forma, em determinado momento, impedir que seus concorrentes concorressem com ele. Pronto, formado no monopólio da jurisdição. Foi quando ele conseguiu convencer as pessoas a levarem as causas delas só para ele, que estava formada a primeira noção de Estado, a primeira noção de monopólio. Basta que a gente consiga ao longo do tempo tirar das pessoas essa noção de que é necessário esse monopólio o tempo inteiro, em todas as noções da nossa vida, da justiça, da educação, da saúde, ainda que seja só num setor ou no outro, sempre que há isso ele interfere. E o Roper, quando vai se aproximando do fim desse assunto e colocando aqui que o que eu estou falando aqui talvez não seja nem 10% do livro, porque é realmente infinito de você vir uma página. E aliás, é uma coisa que eu tenho notado nos autores austríacos, eles adoram notas explicativas. Tem página que começa a dar 3 linhas e começa a nota explicativa. Assim, cara, por que você não inventou de botar isso no texto, entendeu? É conteúdo da peça. Você vira uma página, um tiro de luz na sua cabeça, entendeu? Você muda totalmente as concepções sobre tudo que você pensava antes. Então, não pensem que o que eu estou falando aqui revelou o livro para vocês. Se vocês tiverem interesse, venham atrás desse livro, nem seja pelo primeiro capítulo, que já muda tudo. Mas vou colocar aqui mais perto do final, a noção de um autor um pouco mais antigo do liberalismo, que é bastante referenciado por ele. Protótipo. Não. Os protótipos são os escolásticos espanhóis, não. Esse aqui não dá nem pra dizer que é um austríaco. É Etienne de la Boétie. Talvez alguém já tenha ouvido falar desse nome. Mas a situação aqui é ótima. Essa citação, perdão dele. Aquele que os domina tanto, na verdade, nada mais tem do que o poder que vocês lhe conferem para destruí-los. De onde ele tira tantos olhos com os quais os espia, a não ser que vocês os coloquem a serviço dele? Como ele possui tantas mãos para golpeá-los, a menos que as tenha tomado de vocês? Os pés com que ele esmaga as suas cidades, de quem os obtém a não ser de vocês? Como ele tem algum poder sobre vocês, exceto através de vocês próprios? Como ele ousaria atacá-los e assaltá-los, se não tivesse a colaboração de vocês?
O que eles poderiam fazer se vocês não fossem os receptadores do ladrão que os saqueia, os cúmplices do assassino que os mata e os traidores de vocês mesmos? Vocês semeiam as suas plantações para que ele possa assolá-las. Vocês enriquecem os seus lares com ovelhas e afins para que ele possa pilhar os seus bens. Vocês criam as suas filhas para que ele possa saciar a sua luxúria e o seu apetite carnal. Vocês criam seus filhos para que ele faça com eles o melhor que puder, levá-los às suas guerras, conduzi-los à carnificina, torná-los servos de sua avidez e instrumentos das suas vinganças. Vocês entregam seus corpos ao trabalho duro, para que ele possa desfrutar suas delícias e chafurdar em seus prazeres nojentos e vis. Vocês se enfraquecem a fim de torná-lo mais forte e mais poderoso, possibilitando-lhe conseguir manter a rédea cada vez mais curta. Então, de onde veio o poder dos monarcas e dos presidentes democratas, se não de nós mesmos? Essa é a solução estratégica do povo, digamos assim, para mudar o mundo. Nós somos as pessoas que fornecemos as capacidades para que essas pessoas ao longo da história tenham nos explorado o tempo inteiro. É como se nós dessemos a arma ao bandido. Nós damos a arma para o bandido, nós ainda aceitamos que ele atire. Tipo, cara, achei só aqui, tipo, esse 5% de força, você na minha mão, beleza? Não atirar na minha cabeça. É isso que a gente faz. Mas aí o Roper continua, e aqui com essa citação eu gostaria de encerrar a palestra. Há sempre uns poucos, do mesmo autor, há sempre uns poucos mais bem dotados do que outros, que sentem o peso do jugo e não podem impedir a si próprios de tentar sacudir. Estes são os homens que jamais se acostumam com a sujeição e que sempre, tal como Ulisses, que por mar e por terra sempre procurava ver a fumaça da sua casa, não podem se impedir de atentar para os seus privilégios naturais e de recordar os seus antepassados e os seus antigos caminhos. Estes são, de fato, homens que, tendo um entendimento nítido e espírito clarividente, não estão satisfeitos, tal como uma grande população, em ver somente o que está diante dos seus pés, mas que sim, querem olhar sobre eles, por trás e antes até mesmo, lembram as coisas do passado para julgar as coisas do futuro, comparando ambas com as coisas atuais. Estes são os que, tendo a cabeça por si mesmos bem feita, ainda poliram com o estudo e o saber. Mesmo que a liberdade esteja inteiramente perdida na terra e de todo fora do mundo, tais homens a imaginam e a sentem em seu espírito. E ainda a saberem, a servidão não é seu gosto, não importando quão bem disfarçada eles estejam. A minha mensagem que eu gostaria de deixar no fim dessa palestra é: sejam esses homens e essas mulheres para mudar o mundo.